primeiramente, eu fico muito feliz em poder falar de um tema tão importante, em uma conferência tão importante quanto essa, para tanta gente ao mesmo tempo. É um tema que eu sou apaixonado, que é a acessibilidade na web, por essa questão da gente poder lutar por uma web que ela seja efetivamente acessível para todas as pessoas. E já que o tema da conferência são os anos 90, eu resolvi fazer uma temática dos Cavaleiros do Zodíaco para poder passar por essa saga desses 12 tópicos de acessibilidade. Então, bom, eu trabalho no W3C Brasil e no seu WebBR, que é uma iniciativa do Comitê Gestor da Internet para fomento de pesquisa e experimentos na web brasileira. Eu estou envolvido diretamente com os projetos de acessibilidade na web do W3C e do seu web, que basicamente são, a gente tem um prêmio de acessibilidade na web, um prêmio nacional de acessibilidade na web para projetos e websites acessíveis. Tem uma cartilha de acessibilidade que estava sendo distribuída ali no stand da conferência. Tem um grupo de especialistas que discute ações para melhorar a acessibilidade na web no Brasil e para trazer ações relevantes aqui para o Brasil. E eu também faço parte do time que organiza a conferência W3C Brasil. Esse aqui é só para deixar um recado que tem um cupom de desconto para o pessoal da Brasil JS. Só para lembrar, os slides já estão disponíveis lá no meu SlideShare, Reinaldo Ferraz. E amanhã vai ter um sorteio também de algumas cortesias lá no stand da WebBR. Então, quem depois quiser dar uma passadinha lá, deixa o nome e o e-mail que vai ter um sorteio. Bom, já que a gente vai falar sobre a saga dos 12 tópicos, nada mais justo do que entender as razões do porquê começar essa jornada sobre esses 12 tópicos de acessibilidade na web. E eu tenho algumas razões para isso. O primeiro dele é o número de pessoas com deficiência no Brasil. A gente tem aproximadamente 24% da população brasileira que declarou no censo do IBGE de 2010 que tem algum tipo de deficiência. Se a gente for fazer um recorte por pessoas com deficiência visual, vai dar em torno de 35 milhões de pessoas. E pessoas cegas são mais de 500 mil. Então, é muita gente que pode precisar de acessibilidade nas nossas aplicações. Segundo ponto, porque é lei. Agora, em julho de 2015, foi sancionada uma lei que garante o direito das pessoas com deficiência. Essa é a lei do Estatuto da Pessoa com Deficiência e garante diversos direitos para pessoas com deficiência. E um deles é relacionado com o direito à comunicação. E ele fala que as páginas web elas têm que ser acessíveis conforme melhores práticas e diretrizes de acessibilidade adotadas internacionalmente. Então, o que quer dizer? Seguir padrões de acessibilidade, especialmente do W3C, WCAG e WIARE. E, por último, e eu acho que o ponto mais importante, a razão mais importante da gente falar sobre a importância da web, é que a web ela foi feita para pessoas. A web ela deu autonomia para as pessoas com deficiência. Então, cada vez mais as pessoas estão conseguindo ter acesso à informação, comunicação, fazer compras. E o mais importante, a gente tem que considerar que um dia a gente vai precisar que a acessibilidade esteja disponível para nós. A gente, com o tempo, vai perdendo a nossa acuidade visual, acuidade auditiva, destreza motora. E eu queria contar 4 histórias aqui rapidinho antes de começar a falar sobre a minha palestra efetivamente. A primeira deles é desse rapaz, é o Andy Walker. Ele é um ator britânico que sofreu um acidente de carro e ficou tetraplégico. Ele só se movimenta do pescoço para cima. Então, como ele faz para navegar numa página web e utilizar um computador? Ou ele usa uma ponteira na testa, que ele navega pelos itens do teclado, ou ele pode utilizar uma webcam acoplada no topo do monitor, que vai mapear a posição da retina e ele vai utilizar como se fosse um mouse. O Leonardo Gleison, ele é um rapaz que trabalha no Instituto Laramara, em São Paulo. Ele ficou cego aos 15 anos e ele dá suporte à tecnologia assistiva que o Instituto Laramara oferece. E ele navega, ele utiliza o computador, smartphone e tablet só com leitores de tela. E, claro, com o monitor desligado. Ele até prefere manter o monitor desligado, desabilitado, até para poupar energia, mas também para que ele possa ter um pouco de privacidade. E ele só usa leitores de tela para que ele tenha uma saída em áudio para poder navegar. Tem a história dessa senhorinha que se chama Ivy Bean. Ela faleceu em 2010, mas ela ficou famosa por apelidada como a vovozinha do Twitter. Ela tinha, em 2010, aproximadamente 44 mil seguidores e ela contava o dia a dia dela de uma clínica de repouso que ela vivia. Então, era muito legal porque ela podia usar o Twitter, a interface web, para poder aumentar e diminuir o tamanho de fonte, caso ela não encontrasse alguma coisa. E, por isso, a acessibilidade é importante para a gente garantir
que pessoas idosas como ela poderiam ter acesso muito fácil ao conteúdo e a publicar coisas na web. E por último, Neil Harbisson, ele é um artista plástico britânico. Ele instalou um chip no crânio para poder colocar uma câmera na testa, porque ele é daltônico e ele só enxerga em preto e branco. Então ele colocou essa câmera para que ele pudesse identificar as cores e ele pudesse obter por ondas sonoras o tipo de cor. Então, se ele estiver no branco, a câmera iria emitir um tipo de onda. Se ele estiver no azul, ela emitiria numa outra frequência. Então, por isso que é importante não considerar somente cor para a gente transmitir uma informação nas páginas. Bom, nós vamos começar a nossa saga, acho que com um ponto bem interessante, que é a relação de leitores de tela e JavaScript. Existe uma discussão muito grande em cima disso, especialmente com 4 pontos que acho que estão relacionados com as dificuldades que as pessoas podem ter ao navegar em uma página ou uma aplicação. Primeiro, dificuldade em navegar, tanto com teclado ou com tecnologia assistiva. A apresentação do conteúdo pode estar escondida e a pessoa não ter acesso a esse conteúdo. A falta de controle pelo usuário e uma confusão ou desorientação, por exemplo, em alguma função que foi disparada sem o aviso do usuário. Mas isso não está relacionado só com leitores de tela. Qualquer um pode passar por esse tipo de problema quando estiver navegando numa aplicação que foi mal feita. E ainda existe uma discussão muito grande em cima de uso de JavaScript e leitores de tela. Mas eu tenho que fazer uma página e desabilitar o JavaScript para poder tornar o meu conteúdo acessível. Não. Hoje em dia, você não precisa, por exemplo, utilizar os elementos de NoScript, que era uma requisição das diretrizes de acessibilidade do W3C de 1999, e na versão 2, que é de 2008, ela já tirou essa obrigatoriedade. E é até importante mostrar uma pesquisa feita com usuários de leitores de tela por essa instituição chamada WebM, feita com 1.465 usuários de leitores de tela, perguntando se eles desabilitam o JavaScript ao navegar numa página. E a resposta, 97% disse que mantém o JavaScript habilitado. Então, em vez de a gente desenvolver uma página que vai pensar se ela vai funcionar sem JavaScript, a gente tem que saber se ela vai funcionar bem, de verdade, para qualquer usuário. E os leitores de tela, eles estão evoluindo ao ponto de poder reconhecer outros elementos dinâmicos. Por exemplo, o JAWS, que é o principal leitor de tela, o leitor de tela mais vendido do mercado, a última versão já dá suporte a MFML, você consegue ler cores de fundo, e todos os outros, eles têm um bom suporte já à WAI área, que é o que eu vou abordar basicamente aqui nessa apresentação. O segundo tópico, acho que é só para comentar a diferença entre essas duas documentações do W3C, que é o WCAG e o WAI área. O WCAG, ele utiliza a semântica do HTML para tornar o conteúdo acessível. Então, se eu tenho um botão, eu utilizo um elemento button. Se eu tenho um cabeçalho, eu utilizo um elemento H1, H2, H3. No WAI área, o área, eles são atributos que eu posso mudar a semântica do meu elemento. Então, eu tenho, por exemplo, uma div que eu posso dizer que ela vai se comportar como um botão. Eu tenho um span que vai se comportar como se ele fosse uma imagem. Mas tem um ponto que eu vou abordar bastante nessa apresentação sobre questão de ativação de links. A gente vai falar muito sobre navegação via teclado, porque nem todo mundo utiliza mouse para navegar. Por exemplo, usuários de uma régua Braille, que eles não têm acesso à utilização do mouse, especialmente porque são pessoas cegas que utilizam. Usuários de software leitores de tela. E também usuários de dispositivos móveis. Ou seja, a gente não tem mais uma função de passar o mouse nesses dispositivos. Então, o que o WCAG diz? Poxa, sempre que eu for utilizar um elemento de passar o mouse, eu considero também o foco via teclado. E a mesma coisa quando eu for tirar. A mesma recomendação serve para a utilização no CSS. O segundo tópico que eu queria abordar era Canvas e acessibilidade. Canvas tem uma questão interessante, porque, a princípio, tudo que eu faço no Canvas fica dentro dele. Ele é um container que eu posso manipulá-lo da forma que eu quiser via script, mas eu posso inserir algumas coisas dentro dele que pode tornar esse conteúdo acessível. Por exemplo, se eu tiver essa aplicação e colocar uma descrição desse Canvas dentro do meu documento, ele fica acessível via teclado. Eu consigo chegar por trás desse elemento e acessar essa informação com uma âncora.
Ou então eu posso até criar um tipo de controle. Eu tenho alguns links, algum tipo de comandos que eu posso utilizar via teclado para fazer com que esse canvas fique acessível. E também eu posso expor isso para fora do meu canvas, de repente um status de uma aplicação ou alguma coisa assim. Mas já que a gente vai falar sobre WA Area, eu queria colocar para vocês 4 regras importantes sobre WA Area. A primeira delas é, não utilize área. Sempre que possível, utilizar os elementos semânticos do HTML. Então, se eu tenho um botão, por que eu vou criar uma div e vou chamá-la e vou usar a área para mudá-la para ela se comportar como um botão? Se eu puder, utilizar os elementos semânticos. Cabeçalho é cabeçalho. Botão, eu uso um input type, submit, ou então um botão para isso. Mas se eu precisar, evitar mudar a semântica dos elementos, só se você realmente precisar disso. Então, a recomendação é, evite fazer esse tipo de coisa. Mudar a semântica de um elemento, especialmente um elemento de cabeçalho, que é muito utilizado para navegação por tecnologia assistiva. Ou então você faz isso. Você acrescenta um botão dentro de um H1 para que ele possa se comportar como um botão dentro de um cabeçalho. Ou então você simplesmente, se você não conseguir utilizar esse botão dessa forma, você pode colocar ele com um elemento de texto e convertê-lo para um botão. É importante lembrar que é extremamente importante que todos os controles interativos eles sejam acessíveis via teclado. Não adianta eu chamar simplesmente o meu span de role button e ele não ser acessível via teclado. Eu não conseguir chegar até ele via teclado. Eu preciso garantir que esse conteúdo dinâmico também seja acessível e que meu usuário consiga chegar até ele. E a quarta regra, não use role presentation ou area hidden true em um elemento de foco visível. Role presentation ele é um elemento interessante que ele elimina toda a semântica do elemento para o meu software leitor de tela. Se eu colocar isso dentro de um H1, ele simplesmente vai ler o texto daquele elemento e não vai me dizer que aquilo é um elemento de cabeçalho. Então, por isso que eles recomendam não utilizar esse role presentation quando eu tiver um elemento que tenha um foco visível via teclado. E agora a gente começa a entrar num ponto mais denso, até por isso ele está com chaca de vídeo aqui, que é um dos mais poderosos, que é falar sobre Web Components acessível. Então imagina que eu tenho a seguinte aplicação, um exemplo de aplicação simples, que eu estou criando um elemento toolbar e um toolbar button. Então por que eu simplesmente não troco esse toolbar button por um elemento button para poder executar essa função? E aí para poder dar semântica para esse elemento toolbar, eu tenho alguns roles de WA Area que eu posso selecionar. Eu tenho roles de widgets, de estrutura de documento e de landmarks. Como eu estou desenvolvendo um toolbar, eu vou utilizar um role para toolbar, uma widget role para toolbar, e vou definir aquele botãozinho do toolbar como role button e garantir que ele seja acessível via teclado. Porque não é porque eu estou definindo ele como um toolbar button que ele vai ser acessível. Eu preciso garantir que eu consiga chegar com foco via teclado. E depois eu seto alguns atributos. Eu tenho diversos atributos de WA Area que eu posso melhorar a acessibilidade e garantir que essa manipulação via JavaScript seja feita de forma adequada. Por exemplo, eu tenho esse menu que quando eu pressionar esse botão, ele executa uma função, então quando ele não estiver pressionado, ele executa outra. Eu posso definir esse area pressed true or false para definir se o meu leitor de tela vai receber ou não essa informação. E tem uma documentação bem interessante no site do Polymer, tem um artigo bem legal sobre acessibilidade em Web Components, e ele coloca algumas questões que são muito relevantes, é praticamente um checklist para a gente garantir que esse conteúdo seja acessível. Por exemplo, o seu elemento, você consegue acessar esse elemento só com o teclado? Você não tem nenhum keyboard trap que você acabe não conseguindo seguir para os próximos elementos? Você consegue acessar esse elemento com leitor de tela? Será que esses elementos eles têm semântica? Você colocou semântica adequada nesses novos elementos usando área? O seu elemento ele funciona sem som? Ou então ele funciona sem cor? Ou então o seu elemento funciona com alto contraste de cor? Aí vocês falam, mas Reinaldo está falando um monte de acesso via teclado e tudo. E como é que eu faço com o drag and drop do HTML5? Existem algumas possibilidades. Primeiro, a gente tem um experimento bem legal que o James Edward fez no sitepoint.com. Ele fez um script para poder manipular todos esses elementos via teclado e ele utilizou uns atributos de YArea para que o meu usuário de leitor de tela ele receba a informação quando, por exemplo, quando a função do
do meu arrastar e soltar, seja para copiar um objeto, para mover, para executar uma função quando ele for movido para outro lugar, ou para simplesmente abrir um pop-up com uma lista de comandos específicos. E aí tem um ponto interessante também, que é o conteúdo dinâmico. O conteúdo dinâmico a gente utiliza bastante hoje em dia, e muitas vezes esse conteúdo dinâmico ele não é acessível para um usuário de software leitor de tela, porque o leitor de tela não sabe que aquela área que tá trocando essas mensagens, ela está sendo atualizada. Então, existem alguns atributos que ajudam a melhorar esse tipo de acessibilidade utilizando o iArea. Esses três são os três atributos principais. O Area Atomic, ele indica para a tecnologia assistiva apresentar toda a área ou uma parte dela que mudou. O Area Live, ele vai determinar a prioridade de leitura pelo leitor de tela. Ele tem três atributos principais, que é o Off, Polite e Assertive. Se você setar o Area Live como Off, ele simplesmente não vai ler aquela atualização que está acontecendo. Se você definir como Polite, ele vai colocar numa fila para ele ler conforme vai terminando cada uma das atualizações. E o Assertive, teoricamente, ele deveria interromper o acesso atual daquele elemento e começar a falar o outro. Só que o Assertive ele não está muito bem implementado no software leitor de tela. Então, em alguns funcionam e outros não. Então, a minha recomendação nesse caso é você trabalhar simplesmente com o Off ou o Polite, se você quer ou não que esse conteúdo seja acessível por software leitor de tela. E o Area Busy, qualquer mudança num elemento, ele não vai ser lido se esse elemento tiver, até esse elemento tiver definido como área, se ele tiver definido como área true. Enquanto você não mudar ele para false, ele não vai colocar ele na fila de elementos para serem lidos por um software leitor de tela. Eu tenho aqui alguns exemplos, e esses links também estão todos na apresentação. Eu tenho aqui, no caso, por exemplo, um relógio, que eu posso setar um alarme, que a cada 10 segundos ele vai me dar uma mensagem do Get Back to Work. Então, o que foi feito aqui? Primeira coisa, eu defino que o Area Live do relógio vai ser off, porque eu não quero que a cada segundo ele fique me notificando que houve uma atualização. Quando eu aperto o botão para setar o alarme, eu defino que o Area Live vai ser polite, ou seja, ele vai exibir aquela informação do Get Back to Work. E para os outros alertas que eu tenho, o Set Alert Rude, ele define como Area Atomic False. E a mesma coisa para exemplos de mensagens que ficam rodando aleatoriamente. Eu tenho aqui esse exemplo de uma imagem, aquele fulano adicionou você como amigo, ele fica mudando para outras mensagens aleatórias. Então, nesse campo dessas mensagens, eu simplesmente utilizo um Area Live Polite para cada vez que essa imagem ela for exibida, quando ela vier para frente no meu código, o meu leitor de tela vai receber essa mensagem e vai saber que essa atualização foi bem sucedida. E quando a gente está falando de coisas mais complexas, existe uma lista enorme de widgets que podem ser utilizados utilizando o WI Area. Então, a lista é enorme, deve ter acho que mais ou menos uns 30 aqui, entre alert, menu item, scroll bar, slider, tab panel, timer. E você pode implementar essas roles e complementar com outros atributos, ou então outras roles, uma seguida da outra. Por exemplo, isso daqui é bem interessante, que é um exemplo como se fosse uma estrutura de diretórios, que eu estou fazendo numa aplicação. Eu defino a minha aplicação inteira como um role application, é uma área do meu site que vai rodar uma aplicação. Eu tenho esse role tree, que define toda a minha árvore, e cada um dos subitens é um tree item, que eu defino como true or false, para que ele possa receber essa informação do meu usuário leitor de tela. Basicamente, se a gente está desenvolvendo isso daqui com JavaScript, isso daqui é moleza, mas eu posso acrescentar alguns pequenos atributos que vão transmitir informação para o meu usuário leitor de tela que isso daqui está sendo modificado. Então, eu colocando esse tipo de coisa, eu consigo garantir que esse meu usuário ele tenha acesso a um determinado conteúdo que está sendo mudado dinamicamente. Mesma coisa, por exemplo, para um slider que funcione talvez como um zoom ou um controle de volume, eu consigo definir se ele é um slider, a orientação dele, e eu posso definir todos os valores, valor mínimo, valor máximo, o valor atual dele, e passar isso para o meu usuário de leitor de tela. Conforme isso vai mudando, ele vai recebendo as notificações dessa atualização. Um outro ponto interessante, acessibilidade de JavaScript, que existem, acessibilidade e SVG. Existem diversos estudos e trabalhos sobre SVG acessível.
que já estão em andamento, mas alguns já podem ser utilizados. Então, eu fiz uma experiência rápida com o desenho de uma estrela em SVG, que depois eu posso manipulá-la do jeito que eu quiser com CSS, JavaScript, e inserir alguns atributos para verificar como as tecnologias assistivas elas acessam esse tipo de informação. Então, a primeira coisa que eu fiz, eu defini um role IMG e defini um area label para que ela se comporte como uma imagem para o meu leitor de tela e ela leia esse rótulo que está disponível. E coloquei outros dois atributos que são possíveis de adicionar, um elemento title e um elemento desk. E aí eu fiz um teste com os principais leitores de tela do mercado. Basicamente, praticamente todos eles dão suporte ao area label, alguns dão suporte ao title e ao desk, mas você percebe que eu consigo colocar uma informação alternativa dentro de uma imagem que está dentro do meu código e que já é acessível por grande parte das tecnologias assistivas e dos principais browsers do mercado. Então, eu posso fazer alguns experimentos e posso colocar conteúdos alternativos dentro de elementos SVG também. E um último ponto importante, acessibilidade vai muito além do código. Eu estou falando de aplicações dinâmicas, de coisas que eu posso manipular, coisas que eu posso passar para o meu usuário de software leitor de tela, mas tem coisas que vão muito além de simplesmente colocar informação dentro de um código. Por exemplo, eu tenho que tomar cuidado com o uso de cores. Eu não posso utilizar a cor como único meio visual para transmitir uma informação. Então, voltando àqueles exemplos que eu dei, por exemplo, o Neil Harbison, ele não conseguiria definir a diferença entre o clique no botão verde e no botão vermelho para continuar. Tem um contraste mínimo entre a cor de fundo e o texto que a gente tem e o texto da página, pelo menos de 4,5 por 1, para garantir que as pessoas com baixa visão consigam lê-lo de forma adequada. Eu tenho que ter a possibilidade de redimensionar o tamanho do meu texto em pelo menos 200%, sem perder a funcionalidade ou o conteúdo. E evitar que as páginas web pisquem pisquem mais de 3 vezes no intervalo de 1 segundo. Isso é uma questão muito importante com relação à fotossensibilidade. Algumas pessoas podem ter convulsões dependendo da forma que esse conteúdo piscar para o seu usuário. E o último ponto é uma documentação importante, que eu vou deixar disponível para vocês, além de todos os links que eu tenho no meio da apresentação. Mas, claro, não adianta a gente passar para as 12 casas sem antes a gente chegar no último e no mais difícil desafio, que é a gente tentar não maquiar um porco. Esse conceito de maquiar o porco é muito interessante e funciona para diversas áreas, mas tem um texto muito bacana do Jared Smith, do WebAIM, que fala sobre isso com relação a páginas web. Ele fala que aplicar técnicas de acessibilidade em um site com usabilidade ruim é a mesma coisa que passar batom em um porco. Não adianta quanto você passe nele, ele vai continuar sendo um porco. Então, o que eu quero dizer com isso é que a gente não utilize área como batom desse porco. Que a gente consiga colocar a acessibilidade desde o início do projeto, que ele fica muito mais barato e muito mais fácil de se implementar. Então, o que eu quero dizer é que não existe uma bala de prata para acessibilidade. Existe um trabalho constante de incorporar numa rotina de desenvolvimento e manter a aplicação acessível. E, por último, eu só queria dizer que as diferenças elas existem e elas têm que ser respeitadas, por isso que a gente trabalha para garantir que a web seja esse ambiente acessível e que seja efetivamente de todos e para todas as pessoas. Obrigado, gente.